Salve, professor Roberto! Tudo bem? A caneca de hoje é muito especial, muito mesmo. Olha só que maravilha. PMP, bigode grosso. Obrigado, Jefferson. Assim, afinal, chamou para um café, né? Temos que usar Tem a que caneca do usar. café. Vou Tá tomar com... um golinho aqui. Maravilha, ó. Vamos começar com o cafezinho, então. Isso aí é para animar. Tá um pouquinho doce esse aqui, mas tá bom, tá gostoso. Não é Você tá fake, sem hein, pessoal? açúcar, né? Pior que eu não gosto de... Eu gosto tudo docinho, mas eu li, né? E aí tem que ir para a saúde agora, né? Sem açúcar, Verdade. ele... E aí, tudo bem, vamos lá. Acostumar. Importante. Bom, você quer contar um pouquinho da caneca? Falar um pouquinho da história dela ou não? A caneca foi quando a gente fez 10 anos de empresa, né? Hoje temos 18. Então, há 8 anos atrás, a gente fez uma grande festa. Bons tempos de aglomeração, né? Onde a gente fez uma festa, a gente fechou lá o Mariozinho no centro, né? Que é um lugar super colorido, bonito, não está mais aberto, infelizmente. Legal. Mas aí a gente fez lá uma super festa, chamando todos os alunos, final de ano, né? Comemorando 10 anos. Eram 10 mil alunos na época, né? Hoje já estamos com mais de 20 mil alunos, né? Mas na época a gente bateu a marca dos 10 mil alunos. Foi o PMP número 2000, na época, um negócio desse. Bacana. E aí a gente resolveu fazer uma caneca comemorativa e dar para todo mundo que tinha certificado, né? Então a gente fez 1000 canecas e acabou o estoque agora, né? Assim, nós temos mais de 5 mil PMPs já no mercado, o que é tipo 25% dos PMPs no Brasil. Eu te agradeço já por aceitar o convite do café. Pessoal, para quem não sabe, o Roberto ele é CEO da Pelab, a empresa que prepara lideranças para o mercado já há muitos anos, como ele falou, e uma das que mais aprova para a certificação PMP no Brasil. É isso mesmo, Roberto? A Pelab era Project Lab antes, né? Agora é Pelab. Mudou agorinha mesmo, né? Então a gente ainda está Project Lab, que virou Pelab, mas na verdade a gente já falava Pelab internamente, porque a gente é meio preguiçoso. Project Lab é muito longe. Então a gente internamente falava Pelab. E aí, na hora que a gente mudou um pouco o nosso foco, né, do gestor de projetos só, né, que é onde a gente tem a nossa história maior, aí a gente partiu do ponto que assim, não dá mais, o mercado já não quer mais só o gerente de projetos. Ele quer um profissional de projetos. Aí eu comecei a falar, deixei de falar gerente de projetos, passei a falar profissional de projetos, porque é isso que a gente tem que criar, profissionais, né? E o profissional de projeto, ele não adianta saber só gerenciar projetos. Tem outras áreas de competência que o mercado pediu, tanto que o PMI criou o Triângulo de Talentos, né? Então, assim, isso foi bem em linha do que a gente estava já querendo fazer. Então, assim, uma dessas competências que carece muito do profissional de projetos, e não só do profissional de projetos, mas de profissionais, geralmente de base técnica, né? Mas principalmente de base técnica, mas é a liderança, que a gente traduz isso em competências pessoais ou soft skills, né? Então, essa é uma parte que é o diferencial, é o que faz, é uma das coisas fundamentais para que o profissional possa thrive, né? Está aí o nome thrive que a gente está usando agora, que é o nosso motto, né? A nossa razão de ser. Por que a gente existe? A gente existe para que o profissional, assim como a empresa, possa thrive, possa decolar, né? Se diferenciar. E você só vai se diferenciar no mercado se você for especialista em várias áreas. Não adianta ser só TI, não adianta ser só engenheiro, só gerente de projeto. O nosso tema hoje é liderança inspiradora, né? Então, falando assim, em termos mais práticos, né? Não teorizar sobre a liderança. Como é que você entende que essa competência ela pode ajudar a transformar as empresas e os profissionais? Qual é a tua visão sobre isso? Então, essa visão de liderança, na verdade, caiu essa ficha para mim quando eu fui fazer o mestrado em Oxford sobre megaprojetos. Então, assim, megaprojetos, aqueles projetos de bilhões e bilhões de dólares, né, que leva 5, 10 anos para fazer, que muda uma sociedade, transforma a vida de milhares de pessoas ou milhões de pessoas, dependendo do projeto, né, como uma Olimpíada, como um túnel entre Inglaterra e França, enfim, coisas que vão mudar o seu ambiente, né, e que passam através de governos, e, enfim, são projetos que sempre me fascinaram. Não? Então, a Oxford criou esse mestrado formal, eu fui lá fazer o mestrado lá, e assim, resumindo rapidamente, que a gente não tem muito tempo, né? O cara que gerencia um megaprojeto, ele é um especialista em quê? Não é em gestão de projetos, com pessoas. Ele é um especialista de lidar com stakeholders dos mais variados, mais doidos que você pode imaginar. O cara consegue
né, torear aquilo ali, ele consegue sobreviver e levar o projeto à conclusão. Quer dizer, esse cara é o cara. Então, assim, esse é o diferencial do profissional. Então, porque fazer cronograma, orçamento, tudo é importante, mas não é difícil de aprender. Tá? É como se fosse feijão com arroz. O basicão você tem que saber, base técnica. Só que o que vai fazer o profissional diferenciar, né, no caso dele, Thrive, para gerenciar um megaprojeto, ser confiado milhões e bilhões de dólares a uma gestão, é porque o cara segura a onda, ele dá resultado. Se ele dá resultado é porque ele sabe lidar com as pessoas, que esse é o grande desafio do gestor de projetos, né, que no caso eu chamo de profissional de projetos. E aí, se olhar para outras profissões, é a mesma coisa. O engenheiro só vai realmente subir na carreira se ele começar também a ter essas competências pessoais. Então, a gente, de lá para cá, isso já tem, olha, 10 anos, né? Em 2011, que eu saí do mestrado, eu já vim amadurecendo essa ideia de formar liderança, né, para o profissional de projetos. E aí, aí teve outras coisas que aconteceram, mas finalmente a gente escreveu um livro sobre isso. Eu chamei mais 10 profissionais, né, mais 11 profissionais, na verdade, cada um nas suas áreas. E aí eu fiz um trabalho de pesquisa para decifrar o que é liderança. E aí saiu como se fosse PMBOK, né? Assim, só que acabaram sendo 12 áreas. Nós temos 12 cursos, formamos, então, um programa de desenvolvimento, né, de liderança, que a gente chama de Professional Leader, né? Então, a formação de líder profissional. Você tem que encarar a liderança como uma profissão, assim como você encara a tecnologia, a engenharia. Você estuda 5 anos para se tornar engenheiro, né? Médico mais ainda. Não são... E aí, no final, por que você não pode estudar, pelo menos formalmente, um pouco de liderança, se você quer ser um líder, né? As pessoas pensam que já nascem líderes e, assim, todo mundo já é líder. Todo mundo é líder, mas não profissional. Verdade. Perfeito, muito bem colocado. Aliás, você falou de pessoas, né? O PMI já demonstrou, já reconheceu realmente a importância, o peso da necessidade de você saber trabalhar com pessoas e liderar pessoas. E não tem como a gente falar de liderança sem falar de diversidade e inclusão, né? Qual é a tua visão sobre isso? Como é que você acha que o líder, o profissional que é líder, ele pode ajudar as empresas nesse assunto de diversidade, por exemplo? Esse é um ponto muito importante que você trouxe, Jefferson, porque assim, a diversidade é a natureza humana. E ela só progride, só evolui porque ela tem diversidade. Se fosse todo mundo igual, pensando igual, morrer de fome. Tem que ter diversidade de visões, tem que ter cada um pensa de uma forma, né? Então, cada um tem uma riqueza para passar para o grupo, e a coletividade ela é forte. Sozinho, você é limitado. Agora, a coletividade traz diversidade. Mas o desafio é você conseguir liderar um grupo com diversidade, porque aí cada um pensa de uma maneira, essa habilidade de você conseguir intermediar e unir, né, colaboração, culturas diferentes, com o mesmo propósito. O que é liderança? Liderança é você passar uma visão e o pessoal adotar aquela visão e seguir essa visão, né? Então, não é você que lidera, é a visão que lidera, né? Agora, essa visão pode ser sua, pode ser de um patrocinador. Então, quando você pega um projeto, não é a sua visão, é a visão de alguém. Mas você é o líder do projeto, você tem que pegar aquela visão e vender aquela visão para todos, né? E mostrar que todo mundo vai ganhar com aquela visão. Aí você consegue liderar. Então, a diversidade é o que vai fazer o resultado aparecer. Então, se você não conseguir liderar na diversidade, você não vai ter resultado. Vou falar um pouquinho, de repente, de perfis de liderança. Quando você acha que é melhor um líder exercer uma liderança mais servidora, ou exercer uma liderança colaborativa, ou talvez até diretiva? Existe isso de você poder enquadrar um momento e poder aplicar aquilo a um momento específico do projeto ou da empresa? Qual é a tua visão sobre isso? Existem todas essas, tem muitos tipos de liderança, e aí eu gosto de resumir todas com a liderança situacional. Então, depende da situação, depende da pessoa, depende da maturidade da pessoa, você vai agir com um tipo de comportamento de liderança adequado para aquela situação. Isso é difícil. Então, você tem que ter treinamento, tem que ter conhecimento, tem que ter a leitura do outro. Então, a pessoa muda o comportamento, dependendo da habilidade que ele tem naquilo, se ele é experiente ou se ele é um novato, né? E aí, dependendo disso, já muda a tua liderança, né? O estagiário tem que ser liderado de forma mais diretiva. O cara que é sênior, se você for querer dirigir ele vai se rebelar, né? Então, assim, mas o próprio sênior,
se ele mudar para uma coisa que ele desconhece, ele vira um novato. Então, assim, apesar de ele ter aquela característica de personalidade que, né, naquele outro que ele passa a ser novato, e aí ele precisa da liderança mais diretiva. Então, assim, não é porque é ele que eu vou sempre, né, ele na situação X, influenciado por pessoas à sua volta. Né? E pode ser uma coisa sozinho e outra coisa no grupo. Então, assim, é complexo. O ser humano é muito complexo. Então, assim, você saber o momento de liderar da maneira certa é uma rara habilidade. Tem que fazer uma boa leitura, né, da situação. Você falou a palavra situacional, foi perfeita a colocação, né? Você tem que fazer uma boa leitura geral, ter uma visão ampla da situação, né? E das pessoas, principalmente, dos seus liderados e dos stakeholders, para poder fazer essa leitura e saber qual liderança vai exercer. Né? Não quer dizer que isso me torna um expert, não, né? Eu estou aqui falando porque eu estou estudando. Não, você é um expert, sim. Não. Quando se trata de pessoas, só os gurus lá que estão iluminados, eu posso dizer que são experts. O resto de nós está ralando aqui igual, né? Só que eu estou mais consciente dos meus erros, mais consciente das minhas limitações. E aí, quando você está consciente, você pode trabalhar elas, né? Não quer dizer que vai ser fácil para você, porque cada um traz uma bagagem, tem uma personalidade que foi desenvolvida com a sua experiência, que é única, né? Cada um tem uma visão de mundo única. Então, para aquela pessoa pode ser mais difícil alguma coisa do que para outras. E aí cada um tem seu calo, né? Então, assim, é uma progressão, o desenvolvimento pessoal é contínuo. Falando de influência agora, né? Foi um ponto interessante que você já colocou na entrevista. Isso é uma competência, uma característica importante aí do líder. Isso pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido, o poder de influência. Como que você visualiza essa questão da influência? Então, para você influenciar uma pessoa, um grupo, qualquer coisa que você queira, tem um segredo. Eu conto isso no curso, mas eu vou abrir aqui para vocês um segredinho aqui, né, de David, porque você é o Jefferson. Né? Quem sou eu? Pessoal, aproveita essa dica aí do Roberto. Hein? Não é nenhum mistério, assim, né? É só se ligar. Para você influenciar alguém, se você reparar bem, você só vai conseguir influenciar se você tiver uma coisa, que é um relacionamento com ele. Então, se você não tiver relacionamento nenhum, você não consegue influenciar ninguém. Né? Assim, e o relacionamento não quer dizer que você seja melhores amigos, mas assim, vamos dar um exemplo de um relacionamento que a pessoa nem sabe que você existe, mas existe um relacionamento. Então, por exemplo, minhas filhas, né, elas adoram lá as bandas de música lá coreanas, né, o K-pop agora está na moda. Então, elas fazem um monte de coisa, são fã, conhecem o nome de todo mundo, fazem poesinhas na internet, enfim. Bacana. Vai dizer que não tem relacionamento? Tem. Eles não sabem que elas existem, mas existe um relacionamento. Né? Nesse caso aí, é um exemplo bem específico, né? Porque é pessoa famosa e tal, mas ele consegue influenciar o comportamento delas, por quê? Porque para elas existe um relacionamento. Entendeu? E elas, sabendo que eles não têm como retribuir, porque, né, por causa da quantidade, elas complexidade, isso, né? E não ficam chateadas, é normal. Então, assim, há essa e aí a influência acontece. Então, assim, mas se você está trabalhando no ambiente de projetos, para você influenciar especificamente alguém, a coisa é desenvolver um relacionamento. Esse é o grande segredo. E para desenvolver um relacionamento, por trás disso tem muita coisa, né? Ou seja, você tem que ter afinidade, você tem que ter a questão do julgamento é muito importante, você evitar julgar a pessoa. E assim, afinidade é uma coisa que é difícil de você forçar, né? Então, você não força a afinidade, você natural, busca, né? É espontâneo, né? Você pode ser mais propício a ter afinidade. Então, você sabe a pessoa assim, aquela pessoa, já não gostei dela desde né? Não sei porquê, eu não sei da cara dela. Aí você já bloqueou, você já fechou isso. Isso é uma decisão sua, fechar isso, né? Não tem nada, né, que a pessoa fez ainda que, né, te desse motivos. E mesmo que a pessoa tenha feito alguma coisa que você não gostou, geralmente as pessoas já rotulam aquela pessoa, né? E falam assim, aquele cara isso assim, é mal, é chato, é isso, não sei o quê. Depois que você botou um rótulo, é difícil você tirar esse rótulo, né? Então, a melhor coisa é você evitar rotular as pessoas. Aí, com conhecimento, você vai entender que os comportamentos das pessoas, elas dependem de muitas coisas. E você também se comporta de maneiras, às vezes, que outros não gostam, né? Então, assim, quem é você? Você não é perfeito. Então, por que você vai julgar o outro, né?
Mas aí, com o tempo, o que você faz? Até aquela pessoa que você não gosta muito do comportamento dela, dentro da sua visão, né? Porque em casa ele pode ser um doce, entendeu? Ou com o melhor amigo dele de infância, ele é uma moça, vamos dizer, e aqui ele é um bully, sei lá, entendeu? E aí você só vê essa pessoa por esse ângulo e você generaliza ela como um todo, né? Então, assim, você tem que ter consciência que você está vendo só uma faixa dela e que ela como um todo é mais complexa que isso. E você tem que ter empatia, tem todo um processo que, assim, é mais fácil falar do que fazer, tá? Mas, assim, é por aí, não tem como você... Então, se você começar a buscar na pessoa, é um exercício bem interessante, né? Buscar na pessoa que você normalmente teria reservas, teria uma certa aversão até, o que será que essa pessoa tem de bom? Né? E aí, porque se você buscar, você vai achar. Aquela coisa, né? Procura e acha, né? Se você procurar os defeitos da pessoa com quem você vive, você só vai ver defeito e você vai achar que ela aí vai separar. Mas se você buscar as qualidades, você vai achar também, né? Então, assim, dica para os casais, né? Mas, assim, é verdade, assim, aquele negócio do meio copo vazio, meio copo cheio, é isso. Como você vê a pessoa... Você falou, isso é tão cabe tanto isso que você está falando, que você falou de relacionamento, um relacionamento virtual, que não é recíproco, digamos assim, né? Uma parte nem sabe da existência do outro, mas agora você está falando de um relacionamento intenso, que também é outra forma de ver, né? Um relacionamento intenso, diário, sei lá, né? E exatamente. Pode ser que seja muito mais difícil. Mas então, você vai ter, como líder, que entender vários tipos de relacionamento. Né? Você vai ter o relacionamento diário com a sua equipe ali, a pessoa que trabalha contigo, com o cliente, não sei o quê. Vai ter o relacionamento pontual, eventual, com alguém que você mal conhece, que é um stakeholder lá que você vai interagir 2, 3 vezes só. Você precisa que ele te ajude. Você vai ter o relacionamento com pessoas que nem sabem, né, que nem você não vai conhecer, como uma população ribeirinha, sei lá o quê, né? Então, assim, eles sabem do projeto, mas você não conhece eles pessoalmente, cada um, mas para vocês ele é uma persona. Então, mas você tem que se relacionar com aquela persona, com aquela população, com aquela, né? Aí tem várias formas de comunicação. Assim, tem muita coisa, não dá para resumir aqui, mas você vai precisar se preocupar com tudo isso. Se o teu projeto ou sua atuação, quanto mais você subir na sua carreira, mais gente você vai ter que se relacionar de formas mais diferentes. Mais conhecimento e habilidade você precisa ter. Porque você comete um erro lá em cima e você cai rápido, né? Ou seja, basta te pegarem fazendo alguma coisa que, né? E pum, bota na né? Bill Clinton que eu diga, né? Mas o cara era tão bom com o relacionamento que mesmo apesar do deslize dele, ele deu a volta por cima e continua sendo bem aceito pela maioria das pessoas, né? Então, assim, mas outros, se já tinha uma reserva, faz alguma coisa daquelas ali, nunca mais ele volta. Então, assim, tem que ter muita habilidade no relacionamento. E aí, uma vez que você consegue se relacionar, a influência é uma das coisas que você naturalmente tem, né? Agora, para quem ouve isso tudo e quer se tornar um líder, né? Líder que eu digo, liderar a equipe dentro de um projeto, que seja, ou dentro da empresa, ainda que não seja um projeto. Qual é o caminho que ele deve procurar? O que ele deve fazer para se tornar um líder? Então, o primeiro passo é ele querer ser líder, né? Ou seja, que nem está parecendo aquela coisa de psicólogo, né? Você só pode ajudar na terapia aquele que quer ser ajudado, aquela coisa assim, né? Você não pode mudar ninguém que não quer ser mudado, né? Mas, assim, a pessoa tem que ter a primeira consciência, o primeiro passo é assim, poxa, eu acho que é importante para mim. Se a pessoa não achar que é importante, ou achar que já tem, que é frescura, que é besteira, que, eu já sou querido, tenho muitos amigos, já sou líder, não preciso estudar nada disso, aí ele não adianta, que ele não, né? Então, ele tem que ter aquela vontade de, reconhecer suas limitações e aí é a consciência das suas fraquezas, suas limitações. Primeiro passo, reconhecer que você precisa, que falta algo em você. Aí o segundo passo é buscar com a melhor forma de adquirir aquela lacuna, preencher aquela lacuna, né? Então, assim, pode ser feito de várias formas. Você pode ter um mentor, né? Alguém que está te ensinando, né? Gafanhoto, né? Assim, pega a pedra aqui, gafanhoto, né? Do Kung Fu. Se tiver um mentor desse, vai lá, segue, que você vai adquirir todo aquele conhecimento.
Mas hoje em dia é difícil, né, ter essa visão. Então, você tem que buscar mesmo conhecimento nas vias, vamos dizer, tradicionais, né? Aí, desenvolvimento, você pode ter muita leitura, você pode conversar com pessoas, né? Conviver com pessoas, né? Tem aquela teoria que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, assim, se você conviver com pessoas que são líderes, você vai também, né, pegar um pouco disso, né? É por isso que os pintores, né, no início, ficavam querendo servir os grandes mestres, para ele poder pegar, ficar perto, né, e pegar um pouquinho dessa coisa de passa mesmo. Por osmose. Mas esse convívio é importante, né? Então, assim, estudar é importante, ler. Ou se você quer acelerar o processo, você pode fazer cursos, é isso que a gente fez, né? A gente fez um programa de desenvolvimento profissional para acelerar, mas mesmo assim não é instantâneo. Você viu, o nosso programa tem 12 cursos. Comunicação, negociação em conflito, liderando equipes, criatividade, né? Inteligência emocional. Nossa, legal. Você tem colaboração em cultura, você tem engajando stakeholders, você tem habilidades cognitivas e até um curso para desenvolvimento pessoal, que é justamente você trabalhar a sua autoliderança, né? Então, assim, a gente estudou e viu que são áreas que são todas conectadas, mas que você precisa conhecer o máximo possível. Deve ter outras, mas assim, a gente chegou a 12 e cada curso tem um mês, então em um ano você se transforma um pouco, se você se dedicar, né, aos cursos, né? Acho que se você só for lá e não fizer nada, não adianta nada, tem que exercitar isso cumulativamente. Então, a nossa ideia é que você entra e um ano depois você sai um líder melhor, pelo menos um líder profissional. Aí você, mas não tem fim, né? Você vai desenvolvendo, é só para aprendizado você te empurrar para o caminho certo. Então, é uma maneira. Mas nós não somos detentores exclusivos do conhecimento, não. Mas o negócio é esses 2 passos. O terceiro passo é voltar, né? Exatamente. Bacana. O ciclo. Então, Roberto, para fechar, falamos aí, nosso papo está muito bacana, nosso café está muito interessante. Qual seria, se existe, né, o teu maior exemplo de liderança inspiradora? A gente tem aí vários exemplos emblemáticos no esporte, né? No mundo corporativo também, o Elon Musk, por exemplo, que influencia pessoas até fora da organização dele, o Bezos, tem o Flávio Augusto também, o brasileiro, né, que foi lá para fora, enfim, tem alguns exemplos. Você tem algum exemplo aí de liderança que te inspira? Exemplo, eu não tenho assim, o mais, né? Eu não tenho esse tipo de comparação. Mas o mais, o maior, né? Assim, melhor filme eu não tenho, melhor livro eu não tenho, né? Assim, melhor música, música que você mais gosta. Sempre tem um monte, né? Sempre tem vários. Mas, assim, embora eu admire esses grandes líderes mundiais e tal, que estão bem, né, bem divulgados, eu vou trazer o exemplo de um professor meu. Né? Olha que legal. Eu acho que, assim, quando eu era no 2º grau ainda, né? Então, adolescente, né? Começando a vida, eu acho que é tão importante ter bons líderes nesse momento, né? Pessoas de referência que vão modelar, assim como os pais, né? São seus primeiros líderes, né? Então, o bacana é você ouvir do seu filho que você é um grande líder para ele, né? Ele não fala líder porque ele não usa essa palavra, mas assim, meu herói, né? Assim, então, o herói é aquele líder. Então, assim, embora a gente tenha essas visões, eu sempre me lembro desse professor que eu tinha de ciências, e bacana porque ele era uma pessoa muito querida, para começar, né? Todo mundo gostava dele, e tinha muito bom humor, era gordinho e baixinho, bigodinho e tal, assim. Simpático, então, já era muito simpático. Simpático, né? Então, assim, e se misturava com os garotos, né? Ia para o Maracanã com o pessoal, né? Assim, ele tinha esse carisma, né? Então, com isso, ele criou relacionamentos fortes e influenciava muita gente, né? E ele foi, assim, só para dar um exemplo de como é que ele era bom nisso, né? Na liderança, ele foi técnico de basquete da nossa equipe. Eu jogava basquete, né? E nos campeonatos, né? Então, eu me lembrava, assim, eu ficava olhando, naquela idade, eu já ficava assim, caramba, como ele muda de comportamento, eu não entendia por quê. Hoje eu entendo por quê, né? Mas ele era um exímio líder, né? Ele era um exímio líder. Tempo, né? Então, no tempo, são 5 jogadores, ele tem 3 minutos, que é o tempo que ele tem para passar as instruções e mudar a equipe, né? Depois volta para o jogo, né? Então, assim, ele dava instruções para os 5 de forma diferenciada. Nossa. Para ele mexia com os brios.
pô, para deixar o cara te empurrar para lá e para cá, cara, tu é homem ou não é? Não sei o quê. Pô. O cara ficava pilhado, né? Ele ficava pilhado e voltava e né? Mordia, né? Motivava ele nos brios. Porque se ele fizesse isso com todo mundo, ia ter o pessoal que ia se retrair. Não ia ter o mesmo resultado. Não ia ter o mesmo resultado. Então, ele falava, você... Aí todo mundo olhando, né? Assim. Aí, para o outro, olha só, você está indo muito bem. Aí mudava a voz, mudava o tom, dava instruções, meu garoto alisava ali, né? Pô, não está indo muito bem, dava um reforço positivo. Para o outro, ele já fazia... Então, ele conhecia os seus jogadores, conhecia como é que eles precisavam ouvir as coisas, a situação do jogo que estava, e ele conseguia diferenciar as suas instruções, a sua liderança situacional era perfeita. E aí cada um amava aquele jogava por ele, assim, né? Vamos ganhar, porque, pô, vou deixar o cara na mão, né? Assim, por nós mesmos também, mas assim, a gente tinha um prazer enorme de ele ser nosso técnico. E com isso o seu desempenho aumenta, né? Então, quando você gosta do seu líder, a coisa flui muito melhor, né? Então, assim, para quem é chefe numa empresa, e aí, assim, tem essa postura de que você não precisa gostar de mim, você precisa só fazer o seu trabalho, né? O cara faz o trabalho dele minimamente para, de repente, ter uma performance mediana para não ser mandado embora, se aquilo foi importante para ele. Ou então ele vai trocar de emprego. Se ele for bom mesmo, ele não falta trabalho para gente competente. Falta emprego, mas não falta trabalho para gente competente, né? Então, assim, o talento para reter não dá mais para você... né? E aí, assim, o líder corporativo ele tem que trabalhar muito essa forma de liderar, né? Chefe e líder são duas coisas que têm que se unir no mesmo personagem, né? Então, é um desafio. Mas esse seria meu exemplo de líder, né? Olha, muito bom. Um desconhecido, mas para nós, até hoje, olha, já se passaram, não vou nem dizer quantas décadas, né? Porque senão vocês vão descobrir que eu sou bem velho. Mas até hoje a gente se relaciona na internet, acompanha ele e tal, né? Assim, é um queridão. Olha, muito bom você dar esse exemplo de um professor. E, aliás, quero deixar aqui minha gratidão, se tiver algum professor vendo esse vídeo aqui, minha gratidão e do Roberto também, né, que escolheu esse exemplo, aos professores que são tão importantes para a educação do país. Enfim, nós precisamos muito de vocês e fica aqui minha gratidão aí, até com o exemplo do Roberto. Muito obrigado, quero te agradecer aí muito por você ter participado desse café, foi muito bom, aprendi muito com você aqui e quem sabe a gente não faz outro café para falar de outro assunto, vai ser um prazer. Assunto não falta, né? Sempre se convidar, é um prazer tomar um cafezinho aí contigo. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Valeu, Roberto.